Sexo e da Nação, 50 tons de idade média para a Igreja. Todo ato sexual, mesmo dentro do casamento, envolvia pecado. As relações deviam acontecer à noite, sem nudez completa. No século XII, endossando a opinião da Igreja, o monge jurista Camaldulense Graciano codificou e sistematizou a lei canônica em uma rigorosa coletânea que permaneceu, para desespero geral, válida durante toda a Idade Média. Casamento só existia para gerar filhos e restringir a tentação sexual promovida pelo diabo. O pai do direito canônico ainda teorizou a ideia da dívida matrimonial, condenando o excesso de sexo entre marido e mulher, uma vez que o impulso sexual era um defeito passível de reprimenda divina. Documentos de tribunais eclesiásticos e civis, quase todos produzidos por homens, em sua maioria monges ou autoridades religiosas, dão conta que, a essa época, muitos bispos adotavam a visão de que todo ato sexual, mesmo dentro do casamento, envolvia pecado. Todavia, enquanto permanecesse dentro dos limites matrimoniais, para fins reprodutivos e não ocorresse em outras circunstâncias, seria tolerado como pecado venial. Leia com moderação. Se persistirem os sintomas, um monge deve ser consultado. Os riscos moderar a luxúria era a regra de todo bom cristão. O excesso de sexo dentro do casamento era tema constante nos círculos eclesiásticos. Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno afirmavam que o sexo, quando em excesso, encurtava a vida, mirrava o físico, diminuía a acuidade mental e prejudicava a visão. Santo Agostinho alertava: é também adúltero o homem que ama com demasiado ardor sua mulher. O orgasmo, força incontrolável, não era considerado um prazer racional e o corpo feminino, mais suscetível ao pecado e à corrupção, necessitava de permanente vigilância masculina. A mulher era a tentadora primeira, portanto, a ela eram reservadas as punições mais rigorosas. Dosagem: relações apenas no período da noite, sem nudez completa, o homem sobre a mulher, 2 vezes por semana e sem provocar a volúpia por meio de gestos, palavras ou atitudes impudicas. Posições desviantes ultrajavam a ordem natural e provocavam a ira de Deus. Efeitos colaterais: se o casal fosse flagrado com a mulher em cima do marido, ou ainda, incorrendo em felação ou cunilíngua, poderia ser condenado a vários anos de prisão. Já no final do século XIII, De Secretis Mulierum, obra atribuída a Alberto Magno, alertava sobre os perigos de desobedecer aos parâmetros sexuais. Os atos sexuais reprodutivos indevidos são causa de deficiências de nascimento, a monstruosidade é causada por uma forma irregular de coito. Muito antes de se estabelecer os severos regramentos da vontade de Deus, os líderes religiosos dos primórdios do cristianismo sentiram tamanha repulsa pela flagrante sensualidade da vida romana, que passaram a condenar todos os prazeres do corpo como inerentemente pecaminosos. Até então, jamais existiu a ideia ou mera concepção do pecado, e após a ascensão do cristianismo, o prazer carnal foi praticamente criminalizado. Mas em diversas culturas da antiguidade, a sexualidade convivia muito bem com a religiosidade. Aliás, o sexo, em sua forma ritualizada, não estava ligado ao casamento nem ao âmbito privado e objetivava alcançar o favor desse ou daquele Deus que traria mudanças positivas para a comunidade. A partir de recentes descobertas arqueológicas, como esqueletos de Amazonas, ídolos com formas sensualizadas, restos de ervas afrodisíacas, resquícios de arte erótica pré-histórica, é possível se traçar as origens de antigas práticas ritualísticas ao longo de 4 milhões de anos, onde, em todas as sociedades humanas, o sexo ocupou lugar de grande destaque. As civilizações da antiguidade possuíam um comportamento mais permissivo em relação à prática sexual. De fato, o mundo antigo, em especial os povos helênicos, tinha uma visão muito mais despojada do que nós quanto a muitas práticas sexuais. Nudez pública, as orgias abertas, sexo ritualístico com prostitutas religiosas, relações sexuais entre indivíduos não casados e pederastia, esta última, comum na Grécia Antiga,
quando um homem maduro fazia de um menino seu aprendiz. No Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo, a sexualidade era vista como algo muito natural. O clima quente obrigava as pessoas a andarem com pouca roupa ou nuas e havia orgias religiosas relacionadas a ritos de fertilidade e colheita que ocorriam diariamente. Ora, anteriormente, o sexo não era ligado ao casamento e nem ao âmbito privado. Muito antes, no Paleolítico e no começo do Neolítico, desconhecia-se, por assim dizer, o vínculo entre sexo e procriação e os homens sequer imaginavam que tivessem alguma participação no nascimento de uma criança. Fertilidade era a exclusividade feminina, estando a mulher em papel de destaque nessas sociedades, pois seu corpo era associado à vida e à morte, sangrava em certas fases da lua e produzia leite e gente em outras. O corpo da mulher era um receptáculo mágico, cuja força sobrenatural incluía o poder mágico de fazer com que o órgão sexual masculino se erguesse, proporcionando prazer, tanto para experimentar quanto para oferecer. Assim, não é de admirar que o poder sexual da mulher infundisse tamanho respeito em nossos ancestrais.